O Portal Central do Poder traz os destaques da política do Brasil e do mundo. E as entrevistas com os principais pré-candidatos do Amazonas, você confere aqui. Está no ar o CDP Especial Eleições 2024. Investigadores da Polícia Federal e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul realizaram na última quarta-feira, dia 15, os últimos testes de segurança nas urnas eletrônicas antes das eleições municipais deste ano, marcadas para 6 de outubro. O chamado Teste Público de Segurança, o TPS, faz parte de cada ciclo eleitoral para que qualquer interessado que se inscreva a fim de examinar os códigos-fonte e realizar ataques com o objetivo de encontrar vulnerabilidade no sistema eletrônico de votação. E para você que está coordenando as pré-campanhas ou é pré-candidato, a dica é conferir a nossa entrevista com o especialista em marketing político, Marcelo Vitorino, que já está disponível em nosso canal no YouTube. No programa, Vitorino dá dicas específicas sobre o que fazer e principalmente o que não fazer nesse período de pré-campanha. Vale a pena conferir. E no programa de hoje nós estamos recebendo o pré-candidato a prefeito de Manaus, deputado Wilker Barreto, do Mobiliza. Seja bem-vindo, deputado. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado Marcelo, obrigado Maurício, de podermos conversar com Manaus e trazer Manaus para uma reflexão, que nos próximos meses a população terá a responsabilidade de escolher alguém que vai cuidar dos interesses pelos próximos 4 anos de uma cidade complexa, que cresce de forma desordenada, que tem as suas contas públicas hoje totalmente desorientadas, certo? E quem não tiver capacidade gerencial e preparo para administrar essa empresa pública de 40 bilhões de reais, certo? Deixará Manaus hoje numa situação como se encontra hoje, uma cidade que precisa de empréstimos para tocar o seu dia a dia. Perfeito. Na sua opinião, quais são as suas credenciais para se tornar um prefeito da capital amazonense? Olha, eu digo o seguinte, eu vou começar daquilo que eu prego como uma das bandeiras da minha pré-campanha. Ser prefeito de Manaus é uma entrevista de emprego para com o povo, certo? E numa entrevista de emprego, você começa pelo seu currículo. O que me credencia hoje a disputar uma eleição para prefeito de Manaus é porque eu tenho uma formação acadêmica que me ajuda a compreender os números, sou economista de formação, sou especialista em políticas públicas, sou especialista em engenharia financeira. Acredito que o meio ambiente hoje é uma vertente hoje natural de qualquer cidade, é uma questão do planeta. Por isso que eu tirei o mestrado em meio ambiente pela UFAM, e concluí o meu doutorado em administração. Eu sou doutor em administração pela Unifor. Já estou no meu 5º mandato como parlamentar, 3 desses, passando 10 anos na Câmara Municipal de Manaus, conheço muito bem a Câmara, sei da sua importância, sei da importância que tem os vereadores. Inclusive geriu a casa. Fui presidente 4 anos e nesse período, Maurício, de 4 anos, eu tive a oportunidade de administrar 500 milhões de reais. E eu peguei as finanças da Câmara destroçadas. E nós passamos num processo de enxugamento da máquina que permitiu, ao final de 4 anos, ser um presidente que diminuiu todas as despesas em 30%. E essa economia de despesa permitiu avançar em databases de servidor, em planos de carreira, e eu estava fazendo uma leitura do meu histórico como presidente, que a gente tem que lembrar, fazer um momento de TBT, né? Nos 4 anos que eu fui presidente, a inflação do período de 15 a 18 foi de 22 um pouquinho. E o mesmo período eu concedi de reajuste 27%. Eu, além de corrigir o déficit inflacionário, eu ainda dei ganho real. Me permitiu também fazer um plano de carreira para os servidores da Câmara, depois de 15 anos de espera, certo? A economia da máquina me permitiu construir auditório, Zane dos Reis, que não tinha, me permitiu salvar a história da Câmara. Nós temos fotos de como eu recebi o acervo, imagina, pastas sendo consumida pelas traças, a umidade de Jefferson Pérez, Evandro Carreira, Fábio de Lucena.
que hoje toda essa história foi digitalizada e devidamente armazenada dentro do prédio da Câmara, em arquivos de lisantes, anti-chamas, construiu um prédio em 6 meses, o anexo Luizinho Souza, foi a primeira obra pública fiscalizada em tempo real pelo Tribunal de Contas. Então, eu já tive a oportunidade de administrar recursos. Minhas 4 contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. E agora eu estou no meu 2º mandato de deputado estadual, líder da oposição, contra um governo estadual que insiste em errar e maltratar o povo. Eu sou o único deputado de oposição. E faço críticas à gestão municipal porque disputei a última eleição com o amazonino, era o vice do amazonino. E eu alertava Manaus do despreparo do Davi. E está aqui as consequências. Nós temos uma Manaus hoje que será entregue ao próximo prefeito, certo? Com as contas do município ruins, uma cidade que não avançou, uma cidade de infraestrutura que deixa a desejar, uma cidade que poderia estar sendo uma cidade mais pujante, que não é uma cidade voltada para o empreendedorismo, não é uma cidade voltada para o emprego. Olha, o senhor saiu do Cidadania, agora recentemente em março, e se filiou agora ao Mobiliza, que antes era o PMN, né? Para disputar a eleição da Prefeitura de Manaus. O que você pode falar, avaliar sobre essa mudança? O que pesou para essa mudança em si? Maurício, eu digo o seguinte, eu sou uma pessoa muito grata ao presidente nacional do partido, do Cidadania, que é o presidente Conte, que entendeu as razões da minha necessidade de eu colocar o meu nome à disposição da nossa cidade como pré-candidato, certo? Respeito o posicionamento do partido, eu acho que o partido tem todo o direito, em função do resultado das urnas de deputado federal, do deputado federal Amon. Federal é uma coisa, prefeito é outra, totalmente diferente. O senador Plínio, que é o presidente da federação, também entendeu, deu minha carta, o Bruno Araújo, o presidente da Nacional, também deu. Então eu saí do Cidadania pela porta da frente, de forma consensual, consultei o TRE, por unanimidade, entendeu que eu tinha razões para deixar e hoje agradeço aqui ao presidente nacional, o Massarolo, que acreditou no projeto de alguém que realmente está batendo contra o sistema há 5 anos. Eu vejo alguns outros candidatos, eu enfrento o sistema como? Calado? Como é que você enfrenta o sistema vendo a saúde estadual da forma que está, as finanças e o abandono do centro da cidade por parte do município? Porque para você enfrentar o sistema é você ter coragem de não concordar com o que está errado. Só pelo fato de alguns pré-candidatos ficarem calados, mas não é agora. Agora todo mundo fala, porque é pré-campanha. E em 2023, em 2022, 2021, ou vocês acham que esse desmantelamento da máquina municipal estadual só está ocorrendo agora na pré-campanha? Isso já vem de alguns anos para cá. E a gente vem denunciando, e você está convidado a ir lá nas minhas redes sociais e acompanhar que o que eu falo, eu provo. Eu não me calo quando eu vejo uma coisa errada. Me posiciono. Não importa a esfera. Pode ser municipal, estadual, federal, certo? Quando você está na função pública, eu não vou falar de Manaus porque eu sou deputado estadual. Não, gente. Manaus é importante. Eu não vou falar do governo federal porque não. Eu tenho que opinar. Eu opino, dou minha opinião. Porque dessa forma eu exerço o papel de parlamentar. E para mim, parlamentar que não fala, não representa. Por falar em parlamentar, o senhor chega no Mobiliza, vem para prefeito, mas tem também um time aí de vereadores que está se formando. A gente conversava nos bastidores que tem um time muito bem formado. Queria que o senhor comentasse a respeito. Marcelo, nós temos um time valoroso de homens e mulheres que têm coragem de bater de frente. Porque aqui nós não temos a máquina. Nós não temos a máquina municipal, nós não temos a máquina estadual, nem temos a máquina federal. Nós somos uma candidatura realmente da cara e da coragem. Porque se é para ganhar com o sistema, é melhor nem ser candidato. Ganhar devendo a sua alma não faz sentido. Então, o time de pré-candidatos a vereadores e vereadoras do Mobiliza, eu não tenho dúvida, são os melhores nomes. O Mobiliza faz de 2
podendo fazer até o terceiro vereador. E aqueles que têm coragem de bater de frente precisam ser olhados com carinho pela população, porque não tem ninguém bajulando o prefeito, ninguém bajulando o governador. Perfeito. Olhando para Manaus agora, qual é o seu diagnóstico atual e quais seriam as injeções que Manaus precisaria tomar para começar a entrar no eixo de acordo com a sua opinião? Olha, eu digo o seguinte, esse espaço que vocês estão concedendo aos pré-candidatos é fundamental. Mas aquele pré-candidato que vem aqui não falar dos números da prefeitura, pré-candidato a prefeito que não olhou a publicação do balanço, agora dia 30 de abril de 2024, das finanças do município, de um município que arrecadou mais de 2 bilhões de reais de impostos municipais, de um município que tem uma despesa de manutenção de máquina de 3,6 bilhões, de um município que já começou o orçamento de 2024 negativo. Tanto é que nós estamos aí, e agora essa celeuma se resolveu agora, mas a Manaus acompanhou essa situação, na minha opinião, vexatória de um prefeito, pelo amor de Deus, Câmara, me empresta dinheiro para me cuidar de Manaus. Uma cidade de 9 bilhões de reais, precisar de 580 milhões por dia a dia de uma cidade. O dia a dia de uma cidade, Maurício, está dentro dos 3,6 bilhões de custeio. Agora, o atual prefeito não faz gestão. Meus primeiros atos, uma vez prefeito, é ir para dentro da despesa da prefeitura. Primeira coisa que eu preciso fazer é equilibrar as finanças de uma cidade que tem um senhor PIB, o 5º melhor PIB de cidades do país, que quando você olha para uma cidade de arrecadação de 9 bilhões, você vai para dentro das contas e vê que não tem gestão. Estava citando aqui um exemplo agora há pouco, antes de nós começarmos a entrevista, como é que a Secretaria de Obras, o coração de uma prefeitura, tem saúde, tem educação, mas toda a infra está onde? Na Secretaria de Obras. Tudo lá no papel. Uma cidade do porte de Manaus, o cidadão que paga o imposto não consegue acompanhar o quanto se gasta de cimento por dia, de asfalto? Qual é o intuito dessa desorganização? É proposital? Porque se nós encontrarmos 20%, que não é difícil. Alguém tem dúvida, perguntando aqui para os teus telespectadores, alguém tem dúvida que Manaus tem desperdício? Eu tenho certeza que todo mundo sabe que tem. Bota 20% de economia em cima de 3,6 bilhões de reais, que tu encontra 720 milhões. Só dentro dos contratos eu vou equilibrar as contas da prefeitura. Aí eu vou para dentro da folha, sem precisar machucar servidor, cortar cargo comissionado, tirar as gorduras. A gente vai encontrando. Voltar a ser uma cidade que incentive aquele que empreender, você que está me escutando, abrir negócio em Manaus, comigo é tapete vermelho. O servidor do Implurb, da SEMA, do Visa Manaus, certo? Precisa entender que quem paga o salário do servidor é os impostos. E imposto vem de abertura de negócio. Então, quando você perceber que aquele cidadão, do menor ao maior, quer empreender, quer abrir negócio, meu irmão, tapete vermelho, venha para cá. Nós temos que ter os bancos, o Banco Empreendedor, que é o nosso projeto. Nós temos que incentivar a juventude. Tem muita gente querendo abrir seu negócio, tem muita gente de 60 anos de idade que está doido para empreender. Tem pessoas de 50 anos que não conseguem mais emprego, que podem ser qualificados e ir para o mercado informal, que é geração de renda. Eu entendo que uma cidade cresce quando o dinheiro gira. Só que nós temos uma prefeitura que está pegando assim a população, ó. Vem cá, população, paga 62% de IPTU. O grande mérito do Davi foi sair de 228 milhões, que eu mostrei aqui para vocês, no balanço publicado. Davi saiu de 228 para 248 milhões. Do IPTU. Só com a arrecadação de IPTU. Tirou do mais pobre. E esse dinheiro deixa de circular, gerando emprego. Para quem não sabe, quando o dinheiro circula, o emprego aparece. Não paga fornecedor em dia, tanto ele quanto o governo.
Todo economista sabe que os gastos governamentais são necessários para movimentar qualquer economia. Se não sabe, Davi, vai ler um pouco de história. O que foi o New Deal, o que foi o plano de recuperação econômica. Lembra daquela teoria do Keynes? Cava um buraco para depois fechar? É só para tu remunerar o trabalhador para o dinheiro circular. Quando a gente fala em renunciar a impostos, eu tenho um projeto para salvar o centro, que hoje está se perdendo. Nós temos que também falar de segurança pública, guarda municipal, nós temos que falar de linhas do projeto que eu falei aqui, que é a solução que está nas minhas redes sociais, como selecionar a questão da problemática da educação infantil da creche, que é criando o Fundo Municipal da Educação Infantil. Com isso, nós vamos deixar obrigado em lei, tem que investir e manter creche. O nosso projeto é na ordem de 10% dos recursos do Tesouro Municipal, que foram em 2023 mais de 2 bilhões de reais. Quem não olhar para os números da prefeitura, como é que vai administrar, gente? Eu fico vendo os pré-candidatos, tudo é fácil, tudo é fácil. A mesma Câmara que eu administrei e quando eu deixei a Câmara, ela no azul, com 8 milhões em caixa, hoje, Mário, está deficitária mais de 20 milhões de reais. Porque aonde não se administra, quebra. Quebra empresa privada, está aí lojas americanas. Quebra. Lembra da Unimed, que era um colosso do mercado de saúde? Quebrou em quase todo o país. O que foi? Gestão. E tu acha que prefeitura não quebra? E tu acha que governo não quebra? Basta apenas ter descontrole das contas públicas para você que está me assistindo ter que acordar às 4 da manhã para pegar uma senha de UBS, de ter um transporte público, mesmo nós pagando subsídio de quase R$1.000 bilhão, olha a qualidade do serviço. Mas também o dono do sistema não é a prefeitura, é o empresário. Aliás, você falou uma questão importante que eu ia fazer a pergunta. Em relação à logística, a questão econômica é importante, porém tem essa questão da logística e do transporte público. Qual é a sua visão em relação à questão do transporte público de Manaus, das ruas, né, no caso logística, para que possa até mesmo funcionar essa questão econômica? A mobilidade urbana, eu entendo o seguinte, mobilidade urbana está dentro da questão do nosso modal de transporte. Primeiramente, trazer o transporte público para o domínio da prefeitura. O poder concedente não é a prefeitura? Tá bom, empresário. Nós vamos compartilhar as informações da bilhetagem. Eu quero ter acesso. A prefeitura não tem acesso. Hoje quem manda é o empresário. Hoje quem informa a quantidade transportada é o empresário. Não, é compartilhada a informação. Porque isso não influencia no cálculo da tarifa? Sim. Eu acredito muito na informatização de um sistema de modal. Hoje, qualquer parte do mundo, você utiliza os modais. Por que aqui no Amazonas, no Manaus, não? Nós temos que rever o marco do transporte público. Rever os contratos, diminuição de tempo de um ônibus para o outro. Quem é que sabe hoje, em tempo real, a quantidade de ônibus que está em Manaus em circulação? Será que não tem tecnologia para isso? Acho que tem. Certo? Então, transporte público, já que eu estou pagando em nome do povo, não, eu quero transparência das informações. Teria a possibilidade de um novo modal na cidade, por exemplo? Hoje utiliza mais o ônibus, né? Teria a possibilidade de um novo modal? Qualquer outro modal nós precisaríamos de empréstimo. Aí nós temos os bancos de empréstimos internacionais ou também aquilo que eu acho que o governo federal tem que fazer. Uma vez prefeito, vou lá bater na porta do presidente. BNDES. Mas não é só para Manaus, para as 100 maiores cidades. Ou tu acha que o problema de transporte de modal hoje, de trânsito, mobilidade, saneamento, cabe só a Manaus? Não. As 100 maiores cidades do país sofrem disso. E aí, apesar de eu ser de direita, eu vou lá com o presidente. Presidente, sou prefeito de Manaus, certo? Abre as linhas de crédito com o mesmo coração aberto que foi para Angola, que foi para a África, que foi para Cuba. O Amazonas, Manaus, faz parte do país.
E aí você envolve os outros prefeitos de capitais, certo? Cria um grande pacto federativo. Mobilização geral, né? Lógico, porque saneamento hoje é um problema de Manaus e das principais cidades. Umas mais desenvolvidas, outras menos. Pô, todo mundo sabe que investir em saneamento economiza em saúde, mas da teoria para a prática está um abismo. E tratar o lixo como um valor também. Nós somos o único pré-candidato que já tem uma proposta formalizada, que é o Manaus Sustentável. Eu venho falando desde o início da minha pré-candidatura, Marcelo. Lixo é riqueza. Para tirar o plástico do igarapé, para tirar os produtos eletrônicos do igarapé, nós temos que adquirir nele o que a gente chama na economia de valor agregado. É o mesmo preço que tem hoje a latinha de refrigerante e de cerveja, que tu não encontra mais numa esquina. Nós temos que criar legislações que facilitem a questão da circulação, como fez agora o governo de Minas Gerais. Nós temos que ter uma prefeitura que possa diminuir o custo da máquina pública de limpeza reciclando. O que a gente gasta hoje no aterro já sobrecarregado, eu não tenho dúvida que metade do lixo que é coletado hoje em Manaus é um lixo reciclável. E vou mais além, hein? E os resíduos de alimento, nas devidas compostagens, geram energia, tá? O aterro de Manaus hoje perde milhões só com metano que é jogado, que é quebrado, mas não é produzido. Qual a dificuldade de perceber isso, pré-candidato, e colocar em prática? Não sei. Talvez, eu vejo o Davi hoje com um volume gigantesco de obra. Eu falei, caramba, essas prefeituras só funcionam no último ano? Só no último ano? Não. Eu quero que ele possa me escutar. Prefeito, pegue a sua equipe lá, bote uma extração lá de um gerador lá que possa aproveitar o metano. Na frente do aterro tem uma unidade da Amazonas Energia. Pega o crédito desse metano e diminui a conta da prefeitura. Eu digo o seguinte, vou dar um exemplo prático. Eu, quando assumi a Câmara, eu gastava 123 mil reais com telefonia. 2015. Em 2018, deixei a Câmara com mesma qualidade ou até melhor, com 23 mil de conta por ano. De 123 para 23. Material de consumo, 356 mil reais. 4 anos depois, sem perder nenhuma qualidade, caiu para 50 mil. Quando você vai na direção, é 1 milhão aqui, é 100 mil aqui, você vai economizando, para você aumentar a capacidade de investimento. Viabiliza outros projetos. Não tenho dúvida disso. Repito, com isso, Mini Vila Olímpica de Santo Antônio, 5 milhões de economia da minha gestão para a Prefeitura de Manaus recuperar a Mini Vila Olímpica. Perderam de novo 6 anos depois, degradada. Certo? As obras estruturantes hoje dentro da Câmara são tudo frutos da minha gestão, certo? E eu não tive superávit de receita, não. Eu fiz gestão. Quando eu vejo uma cidade de 9 bilhões de reais, um prefeito está, pelo amor de Deus, abrindo um porradal com a Câmara, porque a Câmara não aprovou o empréstimo. Se eu fosse o presidente, eu não botava esse empréstimo para votar nunca. Porque eu ia falar para o prefeito assim, prefeito, faça gestão, pelo amor de Deus. O senhor vai encontrar aí dinheiro que o senhor nunca viu. Falou a questão do cenário político daqui de Manaus e do Amazonas. Caso seja eleito, como ficaria a questão com o governador? Pois, como o senhor é a única oposição, que o senhor acabou de falar para a gente, né? Essa questão do presidente também, de trazer esse recurso para Manaus e essa questão de trabalhar juntos na questão da gestão de Manaus. Não tem problema nenhum. Na medida que eu deixar de ser deputado estadual, eu saio daquela situação de ser uma voz da fiscalização e passo a ser um gestor que vai dialogar com o prefeito, com o governador que o povo elegeu. E ele tem tanta responsabilidade com Manaus do que eu como prefeito. E se ele não assumir a sua responsabilidade, que não é para mim, certo? É para a cidade. Dividir conta, a gente divide as contas.
bater na porta do governo federal, de um prefeito, porque ó, o gabinete do Lula é vermelho, paciência. Mas eu vou bater na porta do presidente da República. Que depois de 2 anos, a população vai para as urnas de novo e vai escolher o presidente. Eu não tenho dificuldade, eu não faço política com fígado. Aqueles caras que fazem política com ódio, com rancor. Certo? Eu me indigno quando eu vejo vídeo chegando no meu celular de pessoas que estão precisando de medicamento e não tem no SECOM. Aí isso me indigna, isso me revolta. Quando eu vejo adolescentes limpando as escolas porque os serviços gerais não estão recebendo na SEDUC, comendo merenda de péssima qualidade, enquanto os contratos da merenda são milionários. Isso me indigna, mas eu não tenho... Eu cobro publicamente, mas eu não faço uma política de ódio, certo? Não mexo com família, não faço política com as vísceras. Perfeito. E a sua pré-campanha já está na rua, a todo vapor, as reuniões, como é que estão essa semana aí? Nós temos reuniões com pré-candidatos, reuniões que a comunidade me chama, entrevistas como essa, espaços que permitem que a gente possa mostrar o nosso posicionamento. Eu bato na tecla o seguinte: você que me assiste, vocês, mais de 65% que não sabe, compara meu currículo, vê minha história, certo? Vamos escolher pela primeira vez um prefeito pelo currículo e preparo, gente. Como é que vocês querem resultados de quem não pode te oferecer? Não cobrem de quem não pode dar. A gente ter hoje, assumir uma cidade hoje, eu nunca vi copiloto pilotar avião. As pessoas os pré-candidatos querem sentar na cadeira para depois, eu vou aprender. Não. Quando falta um remédio, quando falta o leite do meu filho, é a mais humilde que está sofrendo. Certo? Então, eu quero demonstrar que eu já tenho experiência política, sei lidar com a Câmara Municipal de Manaus e respeito ela, porque vim de lá. Certo? Sei trabalhar com os números, conheço a parte orçamentária, certo? E topo debater com qualquer pré-candidato. Eu acho que deveria ter momentos como esse aqui. Vem cá, senta aqui, Amon, senta aqui, Davi. O Davi não tem coragem de defender a gestão dele. Eu não vejo o Davi participando de reuniões, de entrevistas como essa. Só vem se falar a pergunta na frente, aí não tem graça, meu irmão. Certo? Aí não tem graça. Nosso tempo está acabando. Passa rápido, né? Passa rápido, é verdade. Foi muito boa a sua entrevista. Obrigado mais uma vez por estar disponível aqui no CDP Especial Eleições 2024. Essa realmente é uma bancada que se propõe a sentar com os pré-candidatos, ouvir as suas propostas, conhecer a pessoa também dos pré-candidatos. É fundamental que o nosso público tenha acesso à sua pessoa, que nesse momento de pré-campanha é isso que eles querem, né? Eles querem linkar a sua história à história dos seus pré-candidatos. Queria deixar disponível aí o final para as suas considerações finais. Agradeço, Marcelo, agradeço pela oportunidade. Quero pedir que você tenha tempo, olhe com tranquilidade, é a nossa cidade. Eu brinco o seguinte, que cada um de nós aqui somos um acionista dessa empresa pública chamada Manaus. Quando chegar as eleições, nós vamos eleger o CEO. Para quem não sabe o que é o CEO, gente, é o diretor-presidente de uma empresa. Certo? Nós temos que ter muito zelo, muito cuidado, não é qualquer um. Há 4 anos atrás, nós tínhamos uma opção, tinha o Amazonino com toda a sua experiência, e eu, à época, já deputado estadual, nós tínhamos uma proposta para Manaus. Manaus escolheu um caminho diferente, olha as consequências. Nós temos um prefeito com altíssima rejeição, certo? Altíssima rejeição. Só que os seus 4 anos da sua vida já passou. E se você não tiver a maturidade, daqui a pouco é mais 4, mais 4, mais 4, e a vida se foi. E você vive sem qualidade. Eu não estou falando, Marcelo e Maurício, que eu tenho uma varinha mágica, mas eu não tenho dúvida que eu vou trabalhar com transparência e vou mostrar nos números que eu irei devolver uma cidade economicamente viável, estruturada e bem melhor do que eu receberei. Não tenho dúvida disso. Eu quero só que você possa conhecer. Eu sou o único pré-candidato que está falando, conheça meu currículo, conheça meu preparo, a minha experiência. Certo? É desta forma que eu acho que Manaus precisa ter essa maturidade de uma forma diferente de se fazer política. Quem quer conhecer mais sobre o senhor, encontra onde? Olha, nós temos nosso Instagram, Facebook, entendeu? Lá está um resumo da nossa vida.
Se tem uma coisa que você não consegue apagar, é a sua história que já está na rede social. Tem muita gente falando grosso agora, cobrando, mas há 1 ano, 2 anos atrás era um gatinho, que nem aquele gatinho de botas. Ainda fazia o olhinho ainda. Ainda fazia o olhinho ainda. Ficava omisso. Certo? Agora está um leão, está um gigante. Mas passou 1 ano, 2 sendo uma tchutchuca. Perfeito. Que é perfeito. Obrigado. Pré-candidato, eu agradeço mais uma vez, desejo sucesso na sua pré-campanha e durante a campanha volte aqui conosco, já com seu plano de governo já bem detalhado, com todas as suas... Os pontos principais, né? Perfeito, para a gente colocar na mesa e para que a população tenha mais acesso a essas informações. Estou me convidando já. Com certeza. Maravilha. Agradecemos. Esse foi o CDP Especial Eleições 2024 de hoje, com o pré-candidato Wilker Barreto a prefeito de Manaus. E você acompanha essas e outras entrevistas no nosso canal no YouTube, Central do Poder. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos programas. E nós nos encontramos na próxima oportunidade. Fique ligado que a qualquer momento nós voltamos com mais um pré-candidato a vereador ou a prefeito. Até mais. Até lá.